É lógico que esse acúmulo de desinformação está se tornando crônico e não agudo. Então, entra ano, sai ano, nós vamos esquecendo o nosso passado. Olha, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa aqui no meu canal e hoje eu vou bater um papo super fantástico com o Dr. Samir Khoury. Tudo bom, doutor? Tudo bem, e você, Fernando? Tudo bem, olha, a gente se conheceu lá na Associação Comercial, né? Eu sei que você é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e também presidente do Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo. A gente teve lá, estava tendo uma palestra a respeito da Revolução de 1932, uma palestra super legal. E depois, o ano passado mesmo, a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento do livro lá, os 100 anos de rádio no Brasil. Foi um evento fantástico, assim. Então, obrigado. Agradecer aí mais uma vez a Associação Comercial, o Comitê Cívico aí por abrir as portas pra gente. Foi muito bacana. Não, foi muito honroso, além de prazeroso, foi honroso para nós estar recepcionando e também, por que não dizer, lançando o livro 100 anos de rádio. E que livro, né? Nossa, olha, deu um trabalho. Parabéns. Mas, ô Samir, você também tem uma história com rádio, né? Olha, esse aqui foi o meu primeiro amigo confidente. Eu tenho memória de berço, então me lembro nitidamente das coisas que aconteceram ao longo dos meus primeiros 5 anos de vida e tal. Nos anos 50 era bastante comum as crianças brincarem na rua, né? E os brinquedos de rua, naturalmente, bicicleta e tudo, nós ganhávamos, né? E também os meninos ganhavam revólveres, né, de espoleta. Acho que não é do seu tempo, espoleta. Eu tive um de espoleta, era do Rambo na minha época. Então, tá então vendo? tinha um revólver, aí você punha a espoletinha ali, que era tipo um pentágono, alguma coisa assim, que tinha 6, eu acho. Fazia E aí, barulho. pá. Então, eu não faço mais isso. Mas era... nós da psicologia, que lidamos com estímulo subliminar e tal, nós analisamos sob o prisma de presente físico ativo ou passivo, né? E o que eu recebia até os meus primeiros 4 anos de idade eram de Natal, Dia das Crianças e tal, eram presentes ativos, como um revólver de espoleta, um triciclo, um arco e flecha. Eu gostava muito, eu era o índio, eu não gostava de mocinho. Agora, o meu primeiro presente de verdade, confidente, literalmente, no adjetivo do termo, foi um rádio, onde eu podia ouvir, ao invés de interagir. Essa interação passou a ser um pouco maior e melhor, porque essa atividade intelectual e mental, né, era induzida subliminarmente através desse meu amigo, que foi meu primeiro amigo aos 5 anos de idade, quando eu ganhei o meu radinho no Natal. Samir, você acredita que o rádio teve impacto na pessoa, no profissional que você se tornou hoje? Porque assim, olha quanta coisa que você fez ou que você faz ligado a um monte de instituição. Então, você é administrador de empresa, biólogo, psicólogo clínico, né? Tá ligado à Associação Comercial de São Paulo, presidente do Comitê e Civismo e Cidadania, que a gente vai falar um pouquinho também, que eu acho que pouco se fala sobre isso, talvez nos dias atuais. Membro do Conselho... curador da Casper Libero, presidente do Conselho Superior da Sociedade Crescer. Pô, uma série de coisas aí. O rádio te ajudou nisso? Nossa, eu acho que o rádio foi fundamental para isso tudo. Ele solidificou tudo que eu sou, né? Naturalmente, fez parte da família, né? Eu
cresci ouvindo, por exemplo, Vicente Leporassi, Hora do Trabuco. Né? Então, para mim, aquilo era o auge, ouvir as novidades que vinham acontecendo e tal. Na minha adolescência, eu vinha conhecer o Leporassi. Então, olha só quão importante e significativo na vida e na consolidação do que sou hoje. Né? Ele me ensinou muito, assim como, posteriormente, vários outros profissionais de rádio, né, que eu pude acompanhar e, posteriormente, conhecer pessoalmente, e daí tirar proveito e formar e consolidar uma pessoa diferente do que eu eventualmente seria, não fosse as ondas do rádio. Do rádio. Ô, Samir, agora é o seguinte, você é presidente do Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo. O que faz um Comitê de Civismo e Cidadania? Bom, depende do formato que você gostaria de saber o verbo fazer. Né? Faz-se reuniões. Né? Nessas reuniões, analisamos todo um leque de atividades dentro do civismo e cidadania que, via de regra, costumam acontecer e não costumam acontecer. Né? E a gente acaba interagindo para que haja uma preservação do que acontece enquanto ações cidadãs, cívicas, e uma indução àquelas que não acontecem. Então, o comitê é formado por pessoas de notório saber, um grupo significativo dentro da sociedade paulista, né, que certamente tem muito a acrescentar dentro desse tema. E nós, então, seguimos essa trilha. Agora, eu vejo assim que se fala muito pouco sobre civismo e cidadania, né? E talvez tem gente que nem sabe o que é civismo. Eu acho que a gente pode... Muito menos cidadania. E muito menos cidadania. Eu acho que a gente pode começar por aí, Samir. Me ajuda um pouquinho aí. O que é civismo? Olha, eu diria assim, os termos, os dois substantivos, né, eles se atraem, né, são complementares. Né? A preservação da memória, a preservação dos ícones, a importância que se dá às efemérides, né? Isso tudo forma um conjunto de atividades que faz do civismo algo muito importante para uma sociedade normal. Né? Já a cidadania, como disse, complementando esse outro substantivo, ela, por ser um substantivo feminino, e como tudo que é feminino é plural, na amplitude do termo, se é que me entende, né, a cidadania, ela, por ser também derivada de outro substantivo, que é a cidade, né, civita em latim, né, ela passa a ser fundamental sob outro aspecto, sob o aspecto de que nós precisamos nos dedicar às coisas em comum, às coisas que são públicas. Nenhum ser humano é uma ilha. Todos nós dependemos de outro alguém. Mesmo aquele ermitão que vive sozinho, de alguma maneira, ele não está sozinho. Então, essa parte do civita, da cidadania, certo? Ela
passa a ser algo inato dentro do ser humano. E ele precisa, de alguma maneira, aflorar esse sentimento, essa vocação que está inata, certo? E que, diante da sociedade atual, via de regra, não é colocada em atividade, se é que me entende. Né? A sociedade, ela ofusca algumas atividades, algumas qualidades inatas do ser humano. E a cidadania é uma delas. Né? Daí o fato desse comitê e da importância desse comitê estar atuando dentro da sociedade paulista. Eu acho que uma coisa que você trouxe que é extremamente importante é essa preservação da memória. Então, eu estive lá numa palestra, um workshop, né, sobre a Revolução de 1932. E tive, uns fatos ali muito interessantes que foram expostos ali, né? Uma coisa super legal. E eu acho que essa questão da preservação da memória, eu acho que está indo embora. Eu acho que as pessoas estão deixando isso ir. Então, por exemplo, se a gente pegar uma cidade como São Paulo, que tem muito lugar assim que deveria ser preservado assim a todo custo, né? Que muitas coisas a gente não fica nada a dever para a Europa, por exemplo, mas você vê que a Europa eles têm um cuidado muito maior com a preservação da história deles do que a gente. Né? Será que a gente não está esquecendo muito o que passou e às vezes não está muito ligando para isso? Olha, eu diria que eu não teria dúvidas. Não é será que, certo? Certamente estamos esquecendo. Certamente. Primeiro porque nós somos um país relativamente novo. Sim. Diante da Europa, por exemplo. Claro. Né? Diante de alguns países da Europa. O continente é relativamente novo. Né? Diante dessa das intempéries que vem acontecendo nesse continente novo, né, é bastante natural para o ser humano que ele acabe privilegiando alguns aspectos pessoais e não coletivos. É uma reação natural do ser humano. Né? É lógico que esse acúmulo de desinformação está se tornando crônico e não agudo. Então, entra ano, sai ano, nós vamos esquecendo o nosso passado. A cada geração que nos sucede, certo? Isso passa a ser umbilicalmente concretizado, certo? Então passa a ser uma coisa natural, certo? Você esteve em palestras, ou me parece uma, mas já fizemos várias palestras sobre a Revolução de 32. Vou pegar um dos exemplos, né? Ela está sendo vista sobre prismas diferentes a cada ano. E vai chegar um determinado momento que esta revolução, entre várias outras que nós tivemos no Brasil, não aconteceu. É como se estivéssemos apertando a tecla delete, certo? E vamos esquecer que ela, por exemplo, nesse estágio que nós estamos, muitos dizem, não, São Paulo perdeu a guerra para a federação e para o getulismo. Mas a história real conta que São Paulo ganhou e não perdeu. Ganhou porque estava lutando por uma Constituição democrática diante da ditadura em 32, e ganhou por quê? Porque em 1934 ela foi promulgada. Foi inevitável que ela fosse promulgada em função de todo o aparato que aconteceu em 32. Se nós tivermos uma visão tacanha, pontual apenas, certo? Nós chegaremos à conclusão de que São Paulo perdeu. E é isso que a história não deve deixar acontecer. E isso é um dos aspectos do civismo também, e da cidadania.
Olha, eu tenho uma percepção, Samir, que... eu vou falar pelo nosso país, obviamente, né? Que tudo aquilo que é público, parece que é até pejorativo você usar a palavra público, né? Tipo assim, banheiro público. Ai, que horror, ninguém quer ir no banheiro público. Que é um horror, é um lixo aquilo lá, né? A rua pública, a gente já sabe que vai ser uma porcaria esburacada. Ah, não sei o que público, né? Então, tudo que é aquilo que é público, a gente não tem cuidado, né? Aquilo que é sujo, é estragado, é quebrado, né? Essa é a impressão que se tem quando a gente remete ao público, diferente quando é privado, né? Não, privado é bonitinho, arrumadinho, limpo. Ou seja, a gente tem cada vez menos interesse, né, pelas coisas públicas e cada vez mais interesse para aquelas coisas que são nossas, as coisas privadas, né? Como é que a gente faz para trazer o jovem ou a outra geração para perto, para entender aquilo que aconteceu e aprender, né? Entender e aprender, para que também novas coisas iguais a que aconteceram, que foram ruins, evitem ou não aconteçam novamente. Porque, por exemplo, esses golpes que você está citando, a gente não está inerte, ou não é impossível que isso aconteça de novo. E talvez, às vezes, de maneiras diferentes. Uhum. Mas, pô, se a gente olha para isso e fala assim, o cara tá tentando fazer a mesma coisa que aconteceu lá em 89. Pô, vamos reagir a isso daí. Como é que a gente faz para agregar mais? Essa é a grande dúvida com relação ao nosso futuro. E é o que eu imagino que aconteça se nós não tomarmos o devido cuidado com relação às novas gerações. Eu diria que tudo que é público deveria ser muito melhor do que o que é privado. Concordo 100%. É lógico que tem dois componentes nessa história. O componente do usuário e o componente de quem oferece. Administrativo. Exatamente. Quem oferece? Governo, em todas as esferas, certo? Então, cada um fazendo a sua parte, certo? A coisa começa a entrar nos eixos. Ocorre que nenhuma das duas partes cumpre o seu dever. E, na verdade, quando a gente diz cidadania, o termo significa um conjunto de direitos e deveres que o cidadão, que um grupo de cidadãos deveria saber e usar. Diante disso e pegando esse raciocínio, eu imagino que o que é público deveria, como eu disse, ser preservado de ambos os lados, mas também ser cobrado de uma maneira um pouco mais incisiva. Eu explico. E já mudando um pouco para um outro prisma que também é muito importante que a gente analise, né? Nós estamos numa região nobre de São Paulo, aqui no estúdio, né? Nesse mesmo instante, em alguma região periférica, certo? Tem alguém passando fome. De alguma maneira, esse alguém vai necessitar suprir a sua necessidade, né? Suprir a sua fome, certo? Se ele não tiver boa índole, nós sabemos como ele vai suprir, certo? Pode ser que a sua vítima, a vítima dessa pessoa que não tem boa índole, não esteja lá, esteja aqui. Se eventualmente, tudo por suposição, essa pessoa invade a casa do seu vizinho e rouba um aparelho de TV ou um celular para comprar, a gente imagina que seja um alimento, mas via de regra para droga, né? Mas para comprar um alimento e que me parece que não tem sido considerado um crime, certo? Mas é seu vizinho, certo? Cada vez mais, certo? Você e nós aqui, já colocando no plural, não nos incomodamos por esse fato estar acontecendo no vizinho.
e não na nossa casa. E aí a gente fala, não, graças a Deus estamos aqui imunes, o portão está fechado, está bonitinho. Só que amanhã seremos nós. Esse aspecto é um aspecto que torna o público cada vez menos público. Porque nós não nos envolvemos e nós não nos inteiramos àquilo que é dos outros, por achar que, por ser dos outros, não é nosso. Isso significa conservação de praça pública, isso significa... Vamos pegar um exemplo menos complicado do que esse. Quando a gente chupa um picolé numa praia, certo? Nós temos o direito de estar chupando um picolé, mesmo porque temos condição de estar comprando aquele picolé. Na medida em que a gente abre o papel e joga na areia, certo? Passamos a cometer um delito em termos de cidadania. E tem sido cada vez mais comum. Então, temos o direito de chupar o picolé, mas temos o dever de preservar a higiene para que o nosso vizinho não sofra com ela. E nem você também, né? Porque é isso que às vezes as pessoas não entendem, porque quando você prejudica o ambiente, você também está prejudicando para você. Então, é a lei do retorno. É uma coisa tão simples, óbvia. Tão, assim, que está tão evidente, né? que passa a ser o grande problema da nossa sociedade atual. É tão evidente e é tão comum acontecer isso, certo? Que, volto a falar das novas gerações, que nós passamos isso como herança aos nossos descendentes. E eles vão assimilar isso como coisa normal. Né? Tá aí o grande problema da nossa sociedade, né? A falta de interesse pelo que é público. Tem alguém que disse isso, se o pessoal pesquisar na internet vai descobrir rapidinho quem que foi, eu não me lembro o nome, mas a pessoa disse o seguinte, que se todo mundo varresse a frente da sua casa, a gente varreria o mundo. Se todo mundo sair na porta de casa e varrer a calçada, você varre o mundo. Mas a gente não faz isso. Né? Então, eu acho que isso remete muito a essa frase, essa questão do coletivo. Isso serve tanto externa quanto internamente, né? Eu diria que esse varrer simbólico também serve para que a gente assim, determine aos nossos neurônios. Isso é bem científico. Nós não sei se nós temos tempo para isso, mas cientificamente está provado de que tudo que é feito de uma forma natural, nós utilizamos uma parte do nosso cérebro, né? A gente tem algumas glândulas importantes interagindo entre si, provocando, de uma maneira bem empírica e simples para que todos entendam. Se nós pegarmos duas glândulas primas, uma que é a hipófise e outra que é o hipotálamo, né? E nós induzimos... A hipófise, ela faz o raciocínio lógico, né? Nós estamos conversando, você está me entendendo, e ela está te mandando estímulos constantes para que você me entenda e enxergue todos os meus movimentos manuais também. Agora, se eu bater a mão aqui nesse copo, certo? E ele caindo, eu segurar o copo aqui no ar, eu estou agindo através do hipotálamo, que é um movimento muito mais espontâneo e rápido, né? Se eu pensar pela hipófise, ele cai e quebra, né? Isso serve também para o trânsito. Às vezes a gente escapou de um acidente e não sabe por que escapou. Então, são essas primas muito parecidas que estão interagindo através de outras glândulas também, certo? No nosso cérebro, certo? Então, vamos pegar
esse exemplo científico, certo, para uma analogia com o que nós estamos falando, certo? Se nós pensarmos em fazer, certo, e fizermos, certo, o outro ser humano que está ao nosso lado vai nos copiar. E é uma ação entre cérebros. Agora, se nós não fizermos, se o tal do papel do picolé ficar na areia, certo? E nós não recolhermos, o nosso vizinho vai fazer a mesma coisa. Os nossos filhos vão jogar um monte de papel. Os nossos netos vão jogar o lixo da casa deles na areia, certo? Isso é cientificamente provado, certo? Por quê? Justamente porque o ser humano está induzido eletricamente, porque são neurônios, né? Induzido a copiar aquilo que lhe induz. Né? É um pouco científico e empírico ao mesmo tempo, mas acho que me fiz entender da importância que tem darmos o exemplo aos demais. Samir, agora, né, falando um pouco de juventude, eu comentei aqui, né, que eu vejo que os jovens às vezes estão cada vez mais afastados daquilo que é cívico, daquilo que é relacionado à cidadania, né? E a cada geração que vem, cada geração tem os objetivos diferentes, né? Então, uma mais focada no trabalho, outra no propósito, outra no lazer, prazer, enfim. O que você acha que essa geração de jovens hoje está atrás? Eles estão correndo atrás do quê? Olha, você usou um termo bastante importante, que eu, via de regra, vejo nos jovens. Foco. Né? Isso é bom, não é mal. Certo? Esse somatório de objetivos que, via de regra, os adultos costumam ter, certo? Eles não geram um foco num determinado objetivo e meta. Né? Essa é uma qualidade que eu vejo no jovem, certo? Um outro aspecto que eu vejo também é o aspecto de que ele não está envolvido em assuntos comunitários, via de regra, sempre geralmente, né? Em assuntos comunitários, em assuntos institucionais, não porque ele não queira, certo? É porque ele vê determinados aspectos ruins, nocivos, que ele não quer fazer parte. Então ele evita, justamente pelo foco. Então, se o foco é ter uma atividade profissional que lhe dê conforto, que lhe dê a possibilidade de criar uma família ou não, porque também a juventude está muito focada nessa coisa de viver bem e não apenas ter uma família grande e tal, né? Então, e não estão errados também, eu reitero. Então, quando nós não proporcionamos, através de instituições ou através da nossa própria conduta a esses jovens, nós não proporcionamos algo que lhes dê a comodidade e a lucidez de perceber que aquilo é um caminho a ser seguido, certo? Eles simplesmente tiram de foco. E reitero, não é nocivo isso, é bom. Então, eu imagino que, diante desse tipo de raciocínio da juventude atual, é que nós podemos, sim, por que não, consertar todo o erro de 2 ou 3 gerações atrás. Entre esses erros, essa coisa de falta de memória e deturpação de uma história, de uma nação ou do mundo, né? Então, o jovem ainda está aberto às coisas boas e, graças a Deus, fechado às coisas ruins. Ou seja,
existe um grande potencial para ser trabalhado, lógico, desde que haja tempo e haja condição cidadã de fazer. Né? E que as instituições olhem para isso também, né? Por esse aspecto. Uhum. Aí você já entra num aspecto que eu particularmente gosto. A interação institucional nas novas gerações. Né? Essa interação, essa indução àquilo que faz bem à sociedade de um modo geral e pontualmente àquele jovem, certo? Cabe a quem? Lógico, em primeiro plano, a família, que cada vez mais não interage junto ao jovem, infelizmente, e cabe às instituições, de alguma maneira, demonstrar que ele será bem-vindo a ela para que ele possa aprender e seguir uma trilha adequada à vida futura. Fantástico. Samir, estamos chegando no final do nosso papo. Uhum. Passou muito rápido, aprendi um monte de coisa. Eu sei que tem muita coisa ainda para aprender. Quero participar mais lá dos eventos do comitê, porque, olha, vocês fazem umas coisas assim muito bacanas, de um valor muito grande. Inclusive, tem várias transmissões que vocês fazem na internet, para quem às vezes não pode vir participar, mas pode assistir lá na internet, né? Acessar. Você está falando sobre a associação comercial. Nosso site é muito procurado. A nossa sede central na Rua Boa Vista 51 está aberta a todos que queiram fazer parte. Nós temos 15 sedes distritais nas principais regiões paulistanas e em praticamente todas as cidades do interior de São Paulo. Muito bom. Samir, fiquei muito feliz que você veio. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Com certeza você virá em outros programas. Com certeza, eu quero agradecer, viu, Fernando, a você, a todos aqui que te apoiam nesse estúdio, a todos que te ouvem e assistem também. E quero reiterar o convite, naturalmente, e deixar um agradecimento a tudo aquilo que vocês têm feito para que a sociedade melhore e cresça. Muito bom. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, Samir. Tchau, tchau.